Primeiramente, fiquei muito honrado pelo convite, né? Pela confiança da nossa liderança de estar nos dando essa tarefa de estar compartilhando alguma coisa com vocês aqui. E o tema vamos ver se vocês adivinham, é sobre gaúcho, né? A gente, na verdade ele me falou assim: Estevão, o tema é sobre gaúcho macho. E aí eu fui meditar a respeito do que eu poderia estar compartilhando com vocês. E até poucos minutos de vir para cá, porque eu acabei vindo para um sítio, vocês têm algumas imagens que vocês viram no início, né? Acabei tendo a oportunidade, não programei isso, né? Acabei tendo a oportunidade de vir para esse sítio e poder gravar aqui o que eu quero compartilhar com vocês. E o que me vem primeiramente na minha cabeça é falar sobre as raízes, sobre a tradição do gaúcho, né? Pra ti que é gaúcho, tu vai olhar assim, não tô vendo nada de anormal. A lida no campo, alimentar as galinhas, lidar com o cavalo, né? Com as coisas do campo. Isso é extremamente normal, isso é tão natural que faz parte das nossas raízes. Só que eu me lembrei de uma vez que eu trabalhei numa empresa em que lá trabalhava junto comigo um carioca. E a gente foi junto para a empresa, escutando umas músicas bem gaudéria, bem raiz de tradição, aquela coisa que fala bastante sobre a tradição e a cultura gaúcha e sobre todas as suas coisas. E não tem como falar do gaúcho sem falar do chimarrão, não tem como falar do gaúcho sem falar das suas vestimentas, não tem como falar, é impossível tu falar do gaúcho sem te vir à tua memória, a primeira coisa, quem é de fora, o chimarrão, essas coisas assim. E aí eu mostrei algumas lidas que o gaúcho tem, a lida no campo, enfim, para abordar um tema que foi bem interessante e que eu me lembrei quando ele estava no carro comigo. Porque ele escutava umas músicas bem gaudéria, aquela que tem um linguajar bem chulo, né? E ele não entendia nada do que estava falando. E aí eu disse: como assim que tu não sabe o que é chucrismo, tu não sabe o que é gaudério, né? Uma coisa que pro gaúcho, por favor, não tem como não saber, né? E aí eu descobri que ele não sabe porque ele não nasceu aqui no sul. Para tu saber, só quem sabe da cultura realmente do gaúcho é quem nasce no sul, é quem é gaúcho, né? Tá, Estevão, mas o que isso tem a ver, né? Porque nós queremos, não é falar do gaúcho aqui, nós queremos falar sobre Cristo, é sobre Jesus. E quando ele me falou aquilo, eu disse: cara, tu não vai entender, tu é carioca, não por ele ser carioca, mas podia ser de qualquer estado. Eu disse: não, tu não vai entender, tu não nasceu no sul, tu não vai entender, né? Tu teria que nascer de novo lá no sul e se criar lá e viver lá e fazer tudo que o gaúcho faz, só então tu vai entender o que diz o linguajar, o que diz tudo que essa música está querendo dizer, o que é o chucrismo, o que é, né? Enfim. E ele olhou para mim e disse assim: cara, realmente eu não consigo entender. E da mesma forma para ti que não conhece a Jesus. Às vezes eu compartilho uma palavra com alguém que não é cristão e eu vejo que ele não consegue entender. E na mesma hora o Senhor me trouxe a lembrança o quê? Ele não entende porque ele precisa morrer e nascer de novo. Ele precisa deixar as velhas experiências, as velhas coisas que ele fazia, as velhas práticas, e morrer e nascer de novo para novas práticas, para ter uma vida com Cristo, para poder entender o que é viver com Jesus, o que é ser cristão. Tu precisa morrer e nascer de novo, porque só assim tu vai entender o que Deus faz na tua vida, né? Assim como uma pessoa só vai entender por que tem empresários que são gaúchos e estão
sai lá da cidade e vem para o campo para lidar com o cavalo ou com os animais e tem aquilo porque eles gostam daquilo, e tu só vai entender, pô, o cara tem dinheiro, por que ele quer estar lá no meio dos bichos, no meio do mato, vamos botar assim, né? Só que o que acontece? Ele a vida inteira, desde que nasceu, foi criado com comida caseira, no inverno, comendo um pinhão feito na chapa do fogão a lenha, sabe? Aquilo está enraizado dentro dele, né? E então, para te entender o que é ser cristão, tu precisa aceitar Ele como Jesus, como teu único e suficiente Salvador, e tu precisa morrer e nascer de novo. E muitas vezes o próprio gaúcho, que eu nasci no sul, sou gaúcho, e tem algumas coisas que quando eu escuto uma música gaúcha tocar eu não entendo. Sabe por quê? Porque eu não tenho prática, eu não tenho convivência diariamente com esse estilo de música, e isso me faz não entender muitas vezes algumas músicas. E para ti que é cristão, que já aceitou Jesus e muitas vezes não entende o que Deus está falando contigo, o que Deus quer te mostrar, tá? É porque está faltando intimidade, está faltando buscar a Deus. E o tema principal era ser gaúcho macho. Eu creio que o verdadeiro gaúcho, e não o gaúcho macho, uma coisa que muitas vezes tem aquela coisa, eu vejo muito mais se destacar na cultura gaúcha a hombridez, ser honrado, honrar, né? Aquela coisa, cultura de confia no fio do bigode, né? Isso mais me chama atenção do que essa coisa que eu sou macho, que eu sou gaúcho. Não, o gaúcho de verdade, o macho gaúcho de verdade, cuida da sua família, cuida dos seus filhos, cuida da sua casa, né? Então, para ti que está me assistindo aí hoje, honre as tuas tradições, né? Honrando a tua família, honrando a tua casa, né? E para conhecer a Deus, você precisa morrer e nascer de novo. Amém? Um grande abraço, um abraço bem chinchado desse gaúcho que não exerce muito a prática do Gaudério, mas um pouquinho a gente arranha. Um abração.